Fala pessoal, tudo certo? Professor Fredão aqui do Mente Matemática. Esse vídeo vai servir para a gente poder analisar um pouco aí como é que foi a prova de matemática do Enem 2022. Eu peguei aqui o caderno amarelo como referência, que foi o caderno que eu fiz a prova. E eu vou tentar responder para vocês não as questões, tá? Não é um vídeo de resolução de questão, é uma análise mesmo sobre a prova. Já fiz uma live ontem lá no meu Instagram, professor Fredão, trazendo o gabarito de cada uma das questões, explicando mais ou menos qual seria o caminho para a solução. A minha ideia aqui é principalmente discutir a dificuldade mais ou menos, né, de cada item. Eu sei que isso é uma análise totalmente subjetiva, então eu tento me prender não apenas à minha dificuldade ao fazer a questão, mas também ao que normalmente é considerado uma questão fácil, intermediária ou difícil, lá pelas características da teoria de resposta ao item. E, de certa maneira, tentar responder, né, aquela dúvida que vocês sempre têm quando saem da prova, que é impossível responder, mas né, vamos pelo menos tentar, que é, minha TRI vai ser prejudicada, minha TRI vai ficar boa, as notas vão aumentar, as notas vão diminuir na matemática, enfim. Então vou até começar por aqui logo, porque esse é o ponto mais, é uma avaliação totalmente subjetiva, tá? Ano passado, quando aconteceu o Enem 2021, eu achei a prova do Enem 2021 mais difícil do que a prova do Enem 2020, com uma carga de itens difíceis um pouco maior, com questões confusas, questões problemáticas, como aquela dos brasões do time de futebol que foi anulada, porque não tinha alternativa correta. Questão do lava rápido, que também era meio dúbia. Enfim, até fiz um vídeo aqui para o canal no sábado, antes da prova do Enem 2022, falando que eu esperava uma prova na mesma linha dessa prova de 2021, por conta do banco de itens, das questões que não vêm sendo pré-testadas da maneira como deveriam, da ausência de algumas questões lá no banco de itens. E, de certa forma, foi mais ou menos o que aconteceu nessa prova do Enem 2022. Mas pelos relatos, tá? Tanto de alunos meus, como de professores, amigos, essa prova estava bem mais difícil do que a prova do Enem 2021. Quando eu falo bem mais difícil, é para que você atingisse um patamar ali de 40, 40 e poucos acertos, até próximo dos 40, os 38, 39 acertos. Para quem almejava acertar 30 itens, 30 e pouquinhos itens, é uma prova que vocês vão ver que tem várias questões muito clássicas, questões modelo mesmo, como vocês viram aqui nessa semana de revisão, tá? Naquela aula de quarta-feira, na aula de sexta-feira, dos distratores, do pode copiar, só não faz igual. Então, até 30, 32 acertos não teve nenhuma grande novidade. E, na verdade, nenhum ano tem, tá? Tirando 2015, que foi uma prova meio maluca lá, difícil. Mas, para você acertar umas 30, 32, os alunos que vêm fazendo as provas antigas é relativamente tranquilo. Se você já tem uma carga de conhecimento boa, teve um bom ensino médio, ou talvez não teve um bom ensino médio, mas já fez cursinho ou 2 anos, conseguiu ter aquela base bem fundamentada da matemática, então aqueles 30, 30 e poucos acertos era bem acessível na prova. Para passar disso, para chegar próximo de 40 acertos e principalmente para quebrar a barreira dos 40 acertos, é que eu acho que o buraco era bem mais embaixo, beleza? Então a minha expectativa com relação à teoria de resposta ao item é sim que ela venha melhor do que veio no Enem 2021. Quando eu digo melhor, notas mais altas para o mesmo patamar de acertos, tá? É a minha expectativa. Mas ela é totalmente subjetiva, porque também era a minha expectativa no ano passado e ela acabou não se consolidando, né? Quando comparada à TRI do Enem 2020, beleza? Então espero aí que para o aluno que quer tirar na casa de 800 pontos, talvez com 30 e pouquinhos acertos, 31 acertos, ele já esteja flertando ali com 800. E como eu comentei com uma aluna hoje, que ela acertou 38 questões, eu acho que 38, dependendo da sua coerência, já vai começar a flertar com os 900, beleza? Já vai começar a se aproximar dos 900 pontos, tá? Sobre natureza, eu não sou especialista, não me sinto capaz de fazer nenhuma grande análise a respeito da natureza, tá? Então, vamos focar aqui na matemática, que é o que eu sei. Então, olha só, eu peguei aqui a minha prova, tá? E eu fui classificando as questões marcando aqui de verde as que eu considerava fáceis, amarelo intermediárias, vermelhas as difíceis, tá? Em avaliação educacional, são esperadas 4 questões muito... Bom, em termos percentuais, são esperados 10% de questões muito fáceis, 20% de questões fáceis, 40% intermediárias, 20% de questões difíceis e 10% de questões muito difíceis em qualquer avaliação educacional. Traduzindo isso para o Enem, seria o equivalente a eu ter 4 muito fáceis,
9 fáceis, 19 intermediárias, 9 difíceis e 4 muito difíceis. Se você junta difíceis e muito difíceis no bolo, é esperado cerca de 13 questões, e muitos fáceis e fáceis também 13 questões. Então, o esperado aqui para a minha análise, se a prova tivesse totalmente bem equilibrada e tudo mais, seriam 13 fáceis, 19 intermediárias e 13 difíceis, beleza? E, de novo, é uma classificação muito subjetiva, em várias delas eu fiquei em dúvida. Pô, a intermediária é fácil? Essa aqui talvez seja a mais fácil das intermediárias, ou a mais difícil das fáceis, então deveria ser intermediária, enfim. Então a classificação ela é subjetiva, em várias eu fiquei em dúvida se eu classificaria como fácil, ou intermediário ou difícil, mas eu não voltei depois para reclassificá-las, então foi legal, porque contando deu bem próximo, né, do que era esperado de uma prova, de uma avaliação educacional. Tranquilo? Então vamos passar pelas questões rapidamente, passando os gabaritos de cada uma delas. Óbvio, meu gabarito, né, é extraoficial, mas que está batendo aí com boa parte dos gabaritos que eu... Na verdade, todos os principais cursos que eu conferi estava batendo o gabarito, apesar de terem questões discutíveis, a gente vai chegar nelas. Questão 136, dos salários dos doutores e dos mestres. Classifiquei como uma questão fácil, tinha que fazer algumas contas de porcentagem, enfim, mas... Nada de extremamente bizarro aqui não. Alternativa correta, letra D. Questão 137, também uma questão daquelas clássicas. Tinha que fazer algumas divisões aqui, umas proporções, enfim. Cada 48 minutos era uma borrifada. Ele queria, durante 60 dias, saber quantas vezes seria acionado o borrifador para um produto de 360 ml. Uma questão fácil, não tem nenhum grande conteúdo, não tem fórmulas. É um processo de multiplicações e divisões, enfim. Questão tranquila, alternativa correta, letra B. A próxima eu coloquei como intermediária, porque num primeiro momento eu fiquei em dúvida assim, se eu estava fazendo a coisa correta, se eu estava fazendo as transformações da maneira como deveria, então era uma questão que exigia uma certa atenção, mas que eu não classifico ainda como uma questão difícil, tá? Então uma questão intermediária, alternativa correta, letra A. Essa questão era uma questão que parecia muito fácil, né? Porque esse aqui foi o último a chegar, porque ele levou mais tempo para percorrer a mesma distância e tal. Só que muita gente ficou em dúvida com esse efetuadas pelo veículo que chegou em último lugar. E ele especificava aqui em cima que as ultrapassagens são quando você estava atrás de alguém e passou à frente daquela pessoa. Então, por exemplo, esse cara que chegou em último aqui, ele foi ultrapassado 2 vezes. Ele foi ultrapassado por esse que tinha começado atrás dele e foi ultrapassado por esse que também tinha começado atrás. Mas esse último lugar não ultrapassou ninguém. Então, qual foi o número de ultrapassagens efetuadas por aquele veículo? Nenhuma. Ele não fez nenhuma ultrapassagem. Alternativa correta, letra A. Beleza? Mas uma questão intermediária, alguns alunos ficaram bem em dúvida nessa aí. Próxima questão 140, uma questão tranquila de porcentagem, tá? Era só organizar bem as informações, nenhum grande comentário a respeito dela. Questão 141, também uma questão tranquila, tinha que ficar virando direita, esquerda, frente, direita, esquerda, tranquilo. Questão 146, eu classifiquei como intermediária, apesar de ser um modelinho clássico de geometria espacial, se dobra a área da base, vai dobrar o volume, desde que mantida a profundidade constante, enfim... Mas, como envolve um pouquinho de fórmula, de geometria espacial, tem aquele lance de quando você muda o raio, o impacto na área da base é elevado ao quadrado. Então, enfim, por isso eu classifiquei como uma questão intermediária. Essa daqui era a letra C, a próxima é a letra E. Questão 143, uma questão tranquila, tá? De divisão aqui de números que estavam em gráficos estatísticos, aqui, gráficos de barra. Então, uma questão bem padrão, já apareceram várias parecidas com essa em anos anteriores. Cobrando razão dentro de um contexto de gráficos estatísticos, alternativa correta, letra B de bola, tá? Questão 144, né? Uma galera tava brincando que essa aqui caiu só para ninguém zerar o Enem, né? Essa de 1,35 bilhão. Tão fácil que é aquele tipo que você fica meio em dúvida, você faz umas 2 ou 3 vezes para não errar, porque você sabe que essa aqui, se você errar, a TRI vai te dar uma boa atrapalhada. Questão 145, uma das questões difíceis da prova, tá? Não sei se uma das 4 muito difíceis, né? Ou uma das 4 mais difíceis da prova, porque tinha uma probabilidade pesada, tinha projeção ortogonal chata, mas uma questão difícil, tá? Se você fosse fazer as contas aqui, elas seriam bem chatas, mas tinha uma sacada que quem joga sinuca conhece bem, que era você jogar
esse ponto para cá e pensar aqui numa linha reta, tá? Porque faziam dois triângulos que seriam congruentes aqui. Então, para minimizar essa distância, bastaria você minimizar esse comprimento dali de cima até ali embaixo. Então, enfim, era uma questão bem difícil, tá? Inclusive pelos valores que ela dava aí, tá? Então, a alternativa correta dessa era 4, letra D. Questão 146, super tranquila, multiplicar tempo de conclusão pelo preço por hora e somar com o preço do transporte em real. O primeiro era o único que dava menor do que 1.000, se eu não me engano. Então, a alternativa correta, letra A. Nenhuma grande surpresa nessa questão. Questão bem fácil, bem parecida com várias de tabelas que já apareceram em outros anos. Questão 147, classifiquei como intermediária por ter fórmulas, né, da geometria espacial, que nem todo mundo lembrava, talvez a fórmula da esfera, e apareceu 2 vezes, eu acho, na prova. E outro detalhe é que quando ele dá diâmetro, né, geralmente a galera acaba esquecendo de mudar para raio, né, para metade, para jogar na fórmula. Então, era mais um problema que poderia aparecer nessa questão, por isso classifiquei como intermediária. Questão do cone, também classifiquei por intermediária, mais ou menos pelos mesmos motivos. Ele dava o diâmetro, tinha que lembrar de colocar o raio. Ele falava num volume 19% menor, então tinha que perceber que seriam mantidos 81% do volume, mas sem mudar a profundidade, enfim. Questãozinha intermediária, tá? Umas contas relativamente tranquilas, mas fiquei em dúvida se eu classificaria como fácil ou intermediária, mas acho que intermediária. Alternativa correta, letra C. Questão 149. Uma questão super tranquila, tá? De queda de 75%. Tinha que lembrar que se caiu 75%, sobram 25%. Então, esse valor que estava aqui correspondia a 25% do valor anterior. Logo, eu tinha que multiplicá-lo por 4, chegava na letra C. Questão bem tranquila. Essa de combinatória, tá? Normalmente, combinatória já vai partir de intermediário, por N motivos, pela forma como estão as alternativas aqui, com fatoriais e tudo mais. Essa eu fiquei bem em dúvida se ela seria uma das difíceis das intermediárias, e aí eu classificaria como intermediária, ou uma questão realmente difícil. Mas como eu tive alguns bons alunos que erraram essa questão, porque tinha uns detalhes meio chatos aqui, né? Ele queria ambos os apartamentos, com pelo menos um dos quartos recebendo sol na parte da manhã. Então tinha que fazer uma combinação 6-2, multiplicar por 9, enfim. Classifiquei como difícil, mas confesso que não sei. Talvez ela seja uma intermediária aí, tá? Questão 151. Classifiquei como intermediária porque ela tinha excelentes distratores. Esse gráfico era de temperatura, mas ele queria a quantidade de vezes que a velocidade se anulava. Então, você tinha que jogar nessa fórmula. Então, primeiro erro. Podem ter alunos que viram aqui o zero, 1, 2, 3, 4 vezes, marcaram letra D. Não era isso. Pode ter aluno que sacou que tinha que zerar isso, mas na hora de jogar o 4 para lá, só considerou o T valendo 2, por exemplo. E aí pegou só esses dois momentos aqui, esse e esse, também estaria errado. Você tinha que considerar no 2 e no menos 2, né? Porque está elevando ao quadrado ali. Então eram 5 pontos de interseção, a alternativa correta é a letra E, mas uma questão intermediária. Questão 152, uma questão muito bonita de probabilidade, e quando eu falo muito bonita, né? Muito difícil de probabilidade, mas uma questão bem legal, envolvia um pouco. Tinha alguns caminhos para resolver, mas poderia envolver probabilidade binomial, condicional, árvore de possibilidades, enfim. Questão bonita, a alternativa correta é a letra C, uma das questões difíceis dessa prova, talvez uma das mais difíceis. Questão 153, é um clássico de cobrança de mediana, porém, era uma mediana que não usava todos os termos. Muitos alunos vão errar isso porque ele definia lucro quando a diferença é positiva e prejuízo quando a diferença é negativa. Então, quando ele pede a mediana dos valores dos lucros, ele não quer todos os lucros, positivos e negativos, porque o negativo ele chamou de prejuízo. Então, ele só quer dos 8 meses em que efetivamente houve lucro, ou seja, aquela diferença positiva, isso vai pegar muita gente, por isso eu classifiquei essa questão como intermediária. 159, questão problemática, tá? Muita divergência, assim, entre alguns professores marcando letra D e letra E. Eu fui na letra D por conta do verbo inserir que estava aqui. Alguns marcaram letra E porque tinha que passar de 100 mil para 500 mil, então teria que ter a mais com relação a um pacote básico 400 mil. Mas eu ainda acho que por todo o contexto que ele colocou, e especialmente por esse exemplo que ele deu, a resposta que o Enem quer, que o INEP quer, é letra D de dado. Mas essa é bem problemática. Na hora da prova eu escrevi problema, e escrevi que poderia ir para qualquer um dos dois lados. Pode ir para a letra D, pode ir para a letra E, mas eu acho que a mais correta aqui pelo contexto é a letra D de dado.
com certeza uma das questões difíceis da prova, e na verdade essa questão eu acho que ela tem uma boa chance da TRI anular por ela não ser discriminativa, tá? Tem excelentes alunos que vão acabar errando essa questão e talvez alguns alunos que não vão também na prova e que acertem essa questão. Se isso acontecer em proporções parecidas, então essa questão vai acabar sendo anulada pela TRI e não vai valer nada. É como se ela tivesse sido anulada, tá? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas uma questão difícil pelo problema que ela gerava, não pelo conteúdo em si, tá? Questão 155, uma questão intermediária, tinha que resolver um sisteminha 2x2 para achar a distância do menor trajeto, né, e a distância do maior trajeto, e depois resolver uma outra equação para ver o maior número de voltas que ele teria que dar para aqueles 5.000 metros, uma questãozinha intermediária. Tá? Essa daqui eu fiquei bastante em dúvida se eu classificaria como difícil ou intermediária. Foi uma das questões que eu pulei no primeiro momento, porque o texto era muito grande, eu senti falta de uma informação na hora da prova, acabei me enrolando lá numa parte, falei, não, depois eu volto, vou desapegar aqui, voltei nela depois. Então, acabei classificando essa questão como uma questão difícil por esses motivos. Texto muito grande, muitas informações, era aumento percentual, às vezes a galera pode ter esquecido isso na hora da prova, enfim. Tá, mas o gabarito dela, letra C, era bom. Questão 157, mais uma de combinatória. Apesar dela ser muito clássica dentro de combinatória, muitos alunos vão errar provavelmente essa parte dos opcionais. Tá? Porque ele falava que poderia incluir 1, 2 ou 3 ou nenhum dos opcionais, mas isso não são 4 possibilidades. Porque para incluir um opcional, já poderia ser só central multimídia, poderia ser roda de liga leve, poderia ser banco de couro. Já tenho 3 casos aí. Enfim, você teria, na verdade, 8 formas de fazer essa parte, tá? E aí a resposta aqui era a letra B, que é o 9, por isso eu classifiquei como difícil, pela parte dos opcionais que vai pegar muita gente. Essa foi uma outra que eu fiquei em dúvida, na verdade essa página inteira eu fiquei em dúvida na classificação. Eu tenho, de certa maneira, um pouco de dificuldade com planificações que não são das mais triviais, esse era um caso. Ano passado, Enem 2021, as duas únicas que eu errei, né? Uma foi de vacilo de fórmula, pelo contexto lá do que aconteceu na prova, e a outra foi a planificação do octaedro, tá? Que eu tive uma boa dificuldade de enxergar. Mas até como eu gravei a resolução dessa questão e meio que aprendi a pensar, mesmo sem conseguir enxergar a planificação, então eu tive uma certa facilidade para chegar na resposta dessa, pensando aqui nos vértices, né? Enfim, pensando que essas duas faces aqui seriam essas que estão aqui em cima, fui nomeando os vértices, vendo quem tocava com quem, e foi para mim até tranquilo, foi relativamente rápido. Então, acho que pode ser uma questão difícil, mas eu classifiquei como intermediária, porque, enfim, depende talvez da sua facilidade para enxergar essas situações tridimensionais. Essa eu fiquei muito em dúvida se eu classificava como fácil ou difícil. Na hora da prova achei bem fácil, mas eu já vi alguns alunos tendo dificuldade para entender todo esse processo que foi explicado aqui, que é um processo muito parecido com o do CPF, por isso eu classifiquei como intermediária, alternativa correta, letra C. Questão 160 do refrigerador. Alguns professores vão classificá-la como fácil, porque é só fazer uma escala, é só tirar uma certa quantidade dos lados, uma certa quantidade para cima, mas é só fazer isso na hora da prova é meio delicado. Especialmente você perceber que a largura você tinha que tirar 2 vezes, porque teriam 2 paredes limitando o refrigerador. Então tinham vários distratores preparados para qualquer coisinha que você esquecesse. Por isso que eu coloquei intermediária. Essa daqui eu também achei fácil na hora da prova, mas também acho que pode ter sido intermediária. Apesar dessa explicação que ele deu aqui no final ter ajudado bastante, porque senão eu já teria errado. Quando ele falou em 3 dias de descanso, eu estava pensando, tipo assim, jogou domingo, sei lá, 2 horas da tarde, então na quarta, às 2 ele já poderia ter jogado, porque teriam esses 3 dias, né, que seriam as 72 horas. Mas aqui ele especificou, se jogar no domingo, não pode jogar nem segunda, nem terça, nem quarta, então tem que parar 3 dias mesmo, né? Então, enfim, coloquei intermediária, mas no geral achei uma questão até bem tranquila. Essa daqui, com certeza, uma das mais difíceis da prova, essa questão do bingo, tá? Uma questão linda, muito difícil, até pelo formato que ele queria que você deixasse a resposta, tá? Que não bastaria você só resolver, você ainda teria que encaixar nesse formato que o examinador quis. Então, talvez uma das mais difíceis, se não a mais difícil dessa prova. Questão 163, eu classifiquei como intermediária porque é o tipo de questão que alguns vão enxergar rápido. Você poderia, inclusive, ter usado isso aqui para replicar o desenho, né? Você poderia ter feito isso e aí você talvez enxergasse que vai acontecer algo mais ou menos assim. Alguns alunos marcaram letra B de bola.
seria a letra B, se esse corte, se o centro da circunferência tivesse exatamente nesse ponto central aqui. Aí você teria setores circulares de 90 graus que iam acabar formando um círculo. Não é o caso com essa configuração que ele explicou aqui. Tá? Nesse caso, resposta correta, letra C. Talvez essa seja uma questão difícil. Eu acabei classificando como intermediária. Questão 164, uma questão bem fácil, era só você sair somando 0,28 aqui. Alternativa correta, letra B de bola. Projeção ortogonal, tá? Geralmente as questões de projeção ortogonal tem de todos os níveis, tem questões fáceis, intermediárias e muito difíceis. Essa eu acho que foi uma intermediária, tá? Já foi cobrado isso no Enem 2016, de você ter meridiano, linha do Equador e como é que ficam mais ou menos as projeções num plano, né, que está ali paralelo ao plano que contém a linha do Equador. Então essa eu classifiquei como uma questão intermediária, alternativa correta, letra E. Questão 166, questão super fácil, era só somar os valores e ver quem estava mais próximo de chegar naquela média de 18 pontos. Basicamente era ver quem tinha maior soma, questão super tranquila, alternativa correta, letra A. Questão 167, era uma questão chatinha de conta, né? Porque você tinha que fazer as áreas das superfícies laterais do paralelepípedo reto retângulo e da base. Então, dependendo de como você organizar, você ia te demandar um tempinho bom aqui para poder fazer essas contas, por isso eu classifiquei como intermediária. Não acho que seja difícil também, porque, enfim, não eram tantas contas assim, alguns valores eram agradáveis, por isso que eu coloquei como intermediária. Alternativa correta, B de bola. Essa questão 168, questão tranquila, era só sair multiplicando esses valores aqui e depois somar tudo, inclusive a única alternativa que terminava em 5 era a letra D, e tinha que terminar em 5, porque tudo aqui era terminado em 0, exceto o último que terminava em 5. Então, já tinha que ser letra D, questão bem fácil. Questão 169, muito parecida com uma outra de geometria espacial, pelo mesmo motivo. Eu classifico como intermediária, tá? Falava de fórmula de esfera, cilindro, enfim. Dava o diâmetro, tinha que mudar para o raio. Então, uma questão que eu classifico como intermediária. Questão 170, também fiquei bem em dúvida se eu classificaria como fácil ou intermediária. Acabei colocando como intermediária, porque as continhas foram chatas e não era uma conta exata. Você tinha que colocar no intervalo ali de minutos, tinha que converter de hora para minuto, lembrar da porcentagem, fazer a proporção da maneira correta. Coloquei como intermediário. Questão 171, uma questão difícil, tá? Até porque ela poderia gerar um problema aqui, dependendo da sua interpretação dessa distância mínima e máxima, se você fixasse essa poltrona ou essa. É uma questão que eu até já discuti com alguns professores, aí, discuti no bom sentido, né, para a gente chegar num consenso. Eu marquei letra C. Tá? Acredito que o gabarito vá ser letra C mesmo, não acho que vá mudar aqui da letra C, mas eu entendo quem pensou que poderia ser letra B. Tá? Não pelo motivo que alguns encontraram 27,6, aí seriam 27 poltronas, não por esse, mas poder ser 27 caso essa poltrona estivesse fixa e por conta, enfim, de umas coisas que foram ditas aqui no texto. Tá? Questão problemático, uma questão difícil aqui do Enem 2022, a alternativa correta para mim, letra C, acho que é isso que vai acabar saindo lá no gabarito definitivo. 172, classifiquei como intermediária, apesar de ser o tipo de questão que eu consigo fazer bem rápido, porque ela era bem algébrica, né? Tinha que fazer algumas manipulaçõezinhas, alternativa correta, letra D. 173, também fiquei em dúvida por ser mediana, mas acho que era uma questão fácil, a soma das frequências era 1000, então tinha que pegar o termo 500 e o 501, somar e dividir por 2. O 500 era o 1, porque se acumulava essas frequências aqui. E o 501 era o número 2, somando e dividindo por 2, mediana dava 1,5, letra B. Acho que fácil. 174, uma das questões difíceis da prova por conta do distrator. Muita gente marcou letra C porque esqueceu que ele sacava a 1,5 m. E isso tinha que ser considerado para você considerar a altura do estádio. Lembra que o eixo X está aqui, ele falou isso na questão. Então não bastava você calcular o Y vértice, você tinha que somar 1,5. Tá? E aí a alternativa correta era a letra D de dado. Bom, questão 175 com certeza vai ser anulada, tá? Era para ter aqui um 675, que é justamente esse valor que estava ali. Então não tinha alternativa correta, não tem outro caminho que não seja anulação. Necessariamente você precisaria quebrar em duas expressões e nenhuma dessas duas está certa. Então essa aqui eu marquei letra E porque era para ser letra E, desde que aqui tivesse 675, tá? Mas ela vai ser anulada com certeza. Questão 176. É uma questão de função quadrática, tá? Que bastaria você calcular o x do vértice. Coloquei intermediária porque, enfim, envolve função quadrática, envolve uma fórmula do x do vértice, mas para quem entende bem a parte de funções, é uma questão super rápida, direta e bem simples, tá? Alternativa correta, letra C.
Questão 177, tinha algumas etapas, tinha um peguinha dele querer a sequência da 24ª semana de treinos, então você teria que pensar nas 23 primeiras semanas completas. Uma questãozinha enjoada aqui, com alguns processos, classifiquei como intermediária, gabarito correto, letra B. E na última página, para mim, uma das 4 questões mais difíceis dessa prova era essa do robô da projeção ortogonal, especialmente para que você enxergasse lá de baixo, né? Como é que esse robozinho se comportaria aqui para qual seria a esquerda e qual seria a direita dele, sabendo que ele está vindo lá pela parte do fundo, beleza? Então, eu demorei muito nessa questão, tá? Para mim foi uma das questões mais difíceis dessa prova, com certeza, tá? Novamente uma prova com uma das questões mais difíceis de projeção ortogonal, assim como já foi no Enem 2021. 179, uma questão intermediária, porque apesar de ser só, entre aspas, escala, né? Tinha que tomar cuidado para você não calcular, tipo, essa área toda e essa área toda desses retângulos, contando essa parte aqui 2 vezes. E também tinha que fazer as conversões das escalas, né? Converter de centímetro para metro para calcular, enfim. Como tinha algumas coisinhas que poderiam dar errado aqui, acabei classificando como intermediário. E a última questão da prova, uma questão super tranquila de função afim, né? Era só descer aqui mais 3.000, então chegava em 12.000. Aqui tinha que descer mais 1.000, chegava em 6.000. Somando todo mundo dava 66.000. Para a meta, que era 77 mil reais, faltavam 11 mil reais. Alternativa correta, letra C. Beleza, galera? Esse é o gabarito. Essas foram as minhas impressões a respeito da prova, a respeito de cada uma das questões, tá? Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal e a gente se encontra aqui nos nossos próximos vídeos.